Boa noite. Agradecermos a Deus mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo juntos. O evangelho de hoje é Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, aqui no SEC. E diz o comentário de Mateus, item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Esse evangelho, uma saudação, eu sou Renato. A gente tem gravado até desde antes da pandemia. Lá no YouTube a gente tem colocado os evangelhos, é só colocar no YouTube Transmutação Renata, a gente está colocando os evangelhos e os comentários que a gente faz. Normalmente o que nós fazemos mesmo, e acho que nunca é demais dizer, nós não preparamos palestras, a gente vem conversar sobre o evangelho do dia e vem fazer uma reflexão a cada dia. Ficamos muito felizes quando somos convidados, principalmente nesses ambientes em que há muita dedicação das pessoas com relação a evolução moral, acho que é o que é mais importante. Eu gosto muito da frase do Chico, que ele diz: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Então, quem está aqui buscando reforma íntima, acho que é o que é mais válido, né? Vão-se os anéis e ficam os dedos, não importa quem é a pessoa, qual é a imagem, qual é o tipo de voz, até se ela está boa ou não, né? Importa que dali o que é que Deus, ao colocar cada um de nós nesse momento em que nós estamos aqui, o que Ele quer mostrar? Como dizia o Cartola, as coisas estão no mundo, só basta querer pegar. Será que a gente vai pegar? Ou será que a gente vai ficar, como dizia o Buda, quando o Buda apontar para a estrela, olha para a estrela, não olha para o Buda. Ou será que a pessoa vai ficar olhando para o Renato? Então, mais importante é a fala. Ou melhor, mais importante é o princípio que alegra essa fala. E mais importante vai ser se cada um de nós puder pegar algo e aplicar na nossa própria vida e conseguir melhorar um pouco mais. Isso é que importa. Então, bem-aventurados os aflitos é importante porque, primeiro, o centro do evangelho é dizer, isso é uma coisa para ser observada para o futuro. Porque como é que uma pessoa que está vivendo uma aflição presente, uma dor aguda, vai ver o benefício daquilo? Ela só vê dor. Dificilmente ela vê. Às vezes, a depender da intensidade da dor, ela não consegue nem pensar. Ela até desmaia de dor. Mas o porquê daquilo? Então o evangelho centra nessas questões de futuro. Mas é importante também entender que a vida, ela é cheia de oscilações. Não só durante o dia, não só durante a semana. Às vezes a gente passa um dia bem, às vezes a gente oscila 2, 3 vezes no dia, dá uma tristeza, dá uma ansiedade, dá um medo. Às vezes leva uma semana, às vezes leva um mês, às vezes a gente está bem espiritualmente, acontece algo com alguém que a gente gosta e tira a gente do eixo. E por aí vai. Então, muitas situações que também o Evangelho encerra falando do vício. Mas as histórias são interessantes, porque quando a gente vê alguém sofrendo e não pensa em reencarnação, não pensa das causas das aflições, não pensa que o espírito é imortal, que existe um Deus que é todo justiça, todo amor, né? Como foi falado aqui no Evangelho, e a gente não enxerga que ali é só um momento que também passa, e que essa que é apenas uma encarnação, é mais uma vida, dentre várias que nós já vivemos, encarnados, e que nós viveremos.
Então a vida é uma escola. Então a porta que nós abrimos, se nós não tivemos tempo de fechar, ou não compreendemos que deveríamos ter fechado, ou naquela encarnação, ou na próxima, nós vamos ter que fechar. Logicamente que não é fechar por fechar, se bater na porta e fechar. É compreender que não deveria ter aberto, ou compreender que se abriu e tinha que fechar, deveria ter fechado. É por compreensão. Então, esse é o primeiro momento de reflexão que a gente tem. Tudo segue leis naturais, é o que diz o Livro dos Espíritos. Tudo segue leis naturais. Então, há uma lei de causa e efeito para tudo que acontece. Então, toda aflição que a gente passa, ou qualquer pessoa passa, quem está lá na Ucrânia está passando, quem está na Rússia também está passando, quem está passando em vários outros países, quem está aqui dentro do HGF com uma dor, quem está acompanhando um parente, quem está com dificuldade de se alimentar uma hora dessa, quem está passando a aflição da dependência profunda à droga, quem está atrelado a alguém que tem problema de alcoolismo e drogadição dentro de casa, pessoa, um filho, um marido, não é? Quer dizer que ele acha que está certo. Ali é uma aflição, não só para quem está passando pelo vício. Mas as histórias são interessantes. Eu me lembro, eu gosto sempre de trazer histórias, porque elas são marcantes para mim. O Divaldo Franco um dia estava numa palestra e disse que ele fez mais de 13 mil viagens, né? Tinha uma época que ele fazia 200 viagens por ano, fazendo palestras pelo mundo. E ele disse que ia no avião, um avião assim, um voo barato, uma categoria econômica, e ele disse que vinha bem prensadinho. Imagina aí um voo atravessando o Atlântico, umas 10 horas de voo, você sentado naquela cadeirinha prensada, uma cadeira tipo alguns aviões aí que tem, que a gente fica quase assim, sentado quase assim para frente, né? E ele disse que estava lá e aquela certa impaciência, não tinha televisão, não tinha rádio, e era só o voo. Aí tinha uma revista no banco da frente. Quando ele abre a revista, aí vinha falando de uma determinada pessoa que era bilionária e mostrava a foto dessa pessoa no avião dela. Ela tinha um avião todinho só para ela. E aí o Divaldo, aquele jeito dele, disse assim: como é que pode eu num imprensado desse aqui e essa mulher com um avião, uma tripulação para ela, quer dizer, um piloto, um copiloto, né, um cozinheiro, 2 garçons e ela lá sozinha naquele avião, tamanho do meu, com cama. Aí ele pensou, só assim. Mas lá dentro, vem aquela coisa assim, como quem diz, ele não falou, né? Ele disse como quem diz brincando, mas é ironia, como quem diz, será que é justo? Tinha uma crítica, tinha um julgamento. Diz que a Joana de Ângeles, apareceu na frente dele. Aí disse, você sabe como foram as outras vidas dessa pessoa? Aí ela automaticamente mostrou para ele todas as dificuldades que aquela pessoa tinha passado e que naquele momento ela continuava tendo dificuldades, mas o que era importante para ela estar vivendo daquele jeito naquele momento. Aí ele já ficou calado, né? Entendeu que é vive e deixe viver, não dá para julgar o outro. Cada um tem um compromisso consigo e com Deus, né? O aspecto religioso, religar-se. Então Deus sabe, Deus sonda os nossos corações, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Não precisa ninguém julgar. O que eu faço ao olhar para a vida do outro é dizer assim, isso aqui serve para mim, eu vou usar na minha. Isso que não serve para mim, não vou usar na minha, né? Como dizia Paulo, vê tudo e retende o que é bom. Outro caso, já era para o pessoal que é dos anos, se bem que é mais antigo, né? Do Monteiro Lobato, ele tinha um livro chamado Rei Nações de Narizinho. E quem assistia a Rede Globo tinha um condensado das obras do Lobato, chamava Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem chegou a ver o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu não sei se vocês lembram da história, mas tinha a Narizinho, ela foi para o reino das águas claras.
E lá ia ter uma grande festa para receber a Narizinho. O rei chamou a costureira real para fazer o vestido da Narizinho. Quem era a costureira real? Era a Dona Aranha e as aranhinhas. Porque a aranha faz o fio. Não é isso? Lembra dessa história? Aí a Dona Aranha fez um vestido para Narizinho. O vestido mais lindo de todos os tempos que já tinha passado no reino das águas claras. E a Narizinho ficou tão feliz e todo mundo ficou tão admirado ao ver o vestido. Aí você, naquela hora, a história conta, apareceu uma fada. A aranha, vocês imaginam, quem gosta de aranha, quem tem uma aranha de estimação? Porque a aranha dá uma visão geralmente repugnante, não é isso? Você tem medo, tinha aquele filme das aranhas, brotando aranha em todo canto, né? A pessoa tem logo uma repulsa. Então você imagina a aranha assim, a cor, né? Sei lá, acinzentada, né? Cheia de pelos, com aquelas pontas assim, sabe que ela mata e tal, que tem veneno, fica em lugares escuros. Então as pessoas tendem a ter uma repulsa. Então, a aranha é como se ela fosse a imagem do que era feio. Pois é, a imagem do que era feio, a representação do medo e da feiura, foi responsabilizada para fazer coisas bonitas, vestidos que iam deixar as pessoas mais bonitas, roupas, só roupas bonitas. E essa fada que apareceu quando ela fez o vestido da Narizinho, ninguém sabia, porque ela já era conhecida lá por ser a Dona Aranha que fazia os vestidos e tinha as filhas aranhinhas. Ninguém sabia, mas a aranha, a fada, apareceu e disse, pronto, agora o feitiço pode ser quebrado. Aí todo mundo ficou, que feitiço? Ela era a menina, a mulher mais linda de todos os tempos. Só que ela era muito arrogante, vaidosa, ela menosprezava os outros, orgulhosa, ela humilhava. Então, o dom que ela teve da beleza, ao invés dela aproveitar e usar para o bem, ela fazia o possível para humilhar os outros com a beleza que ela tinha. O que acontece? Um dia ela tocou com uma fada e foi humilhar a fada. Não sabia que era uma fada. Foi o que a fada fez? Pois eu te transformo, te dou um feitiço, vou te transformar no bicho mais feio que você já viu, que você acha, uma aranha. E você vai ficar na forma de aranha até o dia em que você conseguir servir a outra pessoa, a humildade, e fazer uma coisa linda e que a pessoa se ache linda e que todo mundo ache linda como as pessoas te acham linda. Ela fez. Na história foi exatamente no Rei Nações de Narizinho, quando a Narizinho foi lá, de vários vestidos, quer dizer, primeiro ela teve que viver como aranha. Quando a gente tem uma aflição, ela poderia ter se matado, né? A gente faz isso. Ela poderia ter se entregado a qualquer vício, ou ela poderia ter escolhido o quê? Compreender a situação que ela estava, aceitar o que ela não podia modificar e aprender a viver bem mesmo assim. Foi o que ela foi fazer. Procurou um jeito, ao invés de se matar, ou de ficar só de autopiedade e lamentação, o que ela começou a fazer? Como ela tecia, fazia fios, né? Por natureza, uma aranha faz teias. Ela decidiu o quê? Eu sei fazer uma coisa que é muito fácil para mim, teia. Então eu vou fazer roupa para sobreviver. Eu faço a linha, eu faço o pano e eu tenho uma cola que junta a roupa.
e fazer roupa. Então veja, ó, cada coisa que acontece na aflição se abre no mínimo quantas escolhas? No mínimo aí quantas? 3, ó. Pode desistir, não é isso? Não aceitar e desistir. Pode não aceitar e ficar em fuga. Drogas e coisa do tipo. Vícios. Ou aceitar. E como Paulo, quando caiu no caminho de Damasco cego. Senhor, o que queres que eu faça? E fazer. O que ela fez? Botou a mão na massa. Primeiro botou a cabeça, antes de agir, é como diz o Buda, reto pensar, reto falar, reto agir. Antes, ela tinha essa escolha. Ela primeiro tinha que compreender o que é que eu posso modificar e o que é que eu não posso modificar. Como diz a oração da serenidade, Deus me conceda a serenidade para aceitar o que eu não posso modificar. Ela podia modificar a condição dela de aranha? Não. Aí vem outro passo, a partir daí, ela aceita. No segundo passo é como é que eu vou sobreviver, ou melhor falando, como é que eu vou viver e viver bem na condição que eu estou. Já que eu sei que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. Se Ele está fazendo isso comigo não é por acaso, Ele não é sádico, Ele quer me ensinar alguma coisa e na hora que eu aprender a dor vai embora. E eu vou sair melhor do que eu entrei. Aí ela começou. Deus, conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. Aí agora, bom, aceitei minha condição, aceitei que eu não posso mudar, aceitei que eu não sou mágica, que eu não posso voltar à minha forma. Então o que é que eu posso modificar? Eu posso, ao invés de me entregar, eu posso enfrentar a realidade. E viver. Procurar viver bem, ser grato e fazer o bem, independentemente do lugar, da posição, da forma que eu esteja. Não é isso, né? Deus, me concede a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, sabedoria para perceber a diferença. Olha aí, a dona Aranha achou um jeito. Podia ter, por exemplo, se entrega à comida, não era não? Não tem gente que foge pela comida? Ela poderia, agora eu sei matar, posso fazer uma teia, eu não vou aparecer para ninguém, ficar no escuro, não é isso? Vou só esperar aqui moscas e bichos para eu ficar matando e comendo e ficar com aquele bucho daquele tamanho, bem gordona, só comendo e ninguém vai me ver mesmo. Ela não podia não ter tomado esse caminho. Tinha um filme aí dos anos 80 que tinha uma mulher que ela era modelo e teve problemas e ela engordou e ela ficou com tanta vergonha que ela teve o cílio e tudo, não saía de cima da casa, ela não saía mais. Ela poderia ter ficado na casa. Está vendo? Ó, as aflições vêm dos espíritos, né? A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Eu posso entender a dor como um alerta, uma lição. E se eu aprender, eu não vou mais sentir dor. Não é interessante a história da dona Aranha? Ela pegou primeiro, pensou, primeiro não desistiu, primeiro não fugiu, né? Primeiro não se entregou, depois ela foi buscar um lugar, quis não viver, sobreviver, podia estar só comendo, não era? Comendo e sobrevivendo, ela disse, não, eu vou viver. Foi viver a vida dela, foi produzir roupas, teve uma prole, né? Porque teve as aranhas, constituiu família e nem lembrava mais do tempo que ela era uma mulher bonita. Se acostumou a ser uma aranha e ela trabalhava bem, era alegre, era feliz na posição que ela estava. E fez, como ela estava no auge da vida dela, da fase adulta, produziu o auge, um vestido lindo.
para narizinho. A fada automaticamente, que assim a gente esquece, né? Mas Deus não esquece. Falou-se aqui no Evangelho, o mérito não tem quem tire. O universo é um espelho. Faz errado, o erro volta. Faz certo, o acerto volta. Como bônus, como mérito. Aí a fada aparece e diz, pronto. Nem as arainhas sabiam da história. Ela estava tão bem na posição dela que ela não voltou mais. Será que ela não sofreu quando isso começou, hein? É fácil contar assim, rápido. Mas imagine, qualquer um aqui, vamos pensar no HGF. Você gosta do seu corpo? Gosta? Pode dizer que sim. Pois pronto. Mas você imagina, Deus o livre, uma diabetes que a gente nem controla, aí bufo, perde um pezinho. Você imagina quantos tem amputados aí com diabetes? Quem já foi no pé do diabético, começa a perder um dedo, né? Outro dedo, outro dedo, outro dedo. Aí perde o pé, perde a perna, perde não sei o quê. E a pessoa, você imagina o drama da pessoa conviver com aquilo. Tá entendendo? Quando a gente olha para o corpo, acha um bocado de coisa, diz, perca um pé, perca um dedo. Aí a pessoa chega no meio do povo, aí fica escondendo aquele dedinho. Entende? A aflição não é só, sabe, é muito bom contar a história assim, porque a aflição se der naquela hora, menino. É naquela hora da transformação, é a hora que a cobra fuma, a hora mais difícil, é na hora que vem a mudança drástica. É o cara tá empregado, achando ruim o trabalho, mas na hora que bota ele para fora, ele masca fumo. Não, ele masca. É estar num relacionamento, às vezes o pior que tem, bufo, o outro deixa. Às vezes, é de novo, na hora que acontece o problema, aí vem, de novo, vou desistir, vou me entregar, vou fugir pela comida, bebida, droga ilícita, o que é que eu vou fazer? Ou eu vou aprender a viver, assim, não sobreviver, eu vou aprender a viver. Quem consegue chegar a esse ponto de buscar viver, nem desiste da vida e nem fica só na sobrevivência, pode-se dizer, bem-aventurados, porque não tem essa pessoa que aprendeu a viver, depois de passar pela tempestade da novidade, da incompreensão, para chegar a uma nova significação, que não diz que é uma pessoa melhor, que não diz que se não tivesse passado por aqueles problemas, não estaria aqui hoje. Então, foi preciso, foi necessário. Nessa noite, eu tenho escutado, né, tem um programa aí, que estão gravando no YouTube para cegos os livros, estão lendo os livros. Eu tinha lido o livro Boa Nova, e aí agora eu baixei, gostei do livro, baixei ele para cego, né, só para ouvir. Aí à noite, quando eu acordo, que eu durmo um pouco, aí eu boto, aí eu durmo de novo. Aí eu boto e durmo, quase não escuto, mas às vezes fica alguma coisa. Quando eu acordei hoje de madrugada, Jesus estava dizendo assim, porque Boa Nova, não sei se vocês conhecem, é um livro psicografado por Chico Xavier, do Irmão X, né? E são passagens de Jesus que não constam na Bíblia, que eles falam muito lá no plano espiritual. Aí na hora que eu mais ou menos estava entre dormindo e acordado, Jesus estava dizendo assim, Pedro, o sentido da vida é a pessoa aprender a aceitar e seguir os desígnios de Deus. É só isso, Pedro. Desenvolver o reino de Deus dentro de cada pessoa, é a pessoa aceitar. Realmente, não é da boca para fora, é seja feita a vossa vontade antes da minha. Pai, eu sei que o Senhor é infinitamente sábio, infinitamente bom, infinitamente justo,
que o Senhor só quer o meu bem, que o Senhor me criou por um motivo que ninguém é mais do que ninguém, mas o meu papel ninguém pode ocupar, eu tenho que cumprir meu papel. Eu vou cumprir ele, ou em uma vida, ou em um cento, ou em um milheiro, não importa. Quanto mais rápido eu aceitar, mais rápido eu vou avançar. Então ele diz, o papel, Pedro, é aceita a vontade de Deus. Só isso. Pedro, aprenda a aceitar a vontade de Deus. Acabou. Será que quem entende assim, que passa por uma aflição, nesse modo que a gente está aqui hoje, uma pessoa que diz, eu acredito em Deus, eu sei que Deus não me criou por nada, eu sei que tem muitos motivos para os quais eu sou essencial, eu sei que Ele me ama, que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é sábio. Então aconteceu uma coisa que para mim é desagradável, que eu estou muito desconfortável. Quem pensa assim e aceita, tem a maturidade de aceitar a vontade de Deus, vocês acham que vai por que caminho? Vai desistir? Vai sobreviver? Ou vai procurar viver? Ou não é diferente sobreviver de viver? Quanta gente está aí sentado uma hora dessa, fumando uma carteira de cigarro, uma cerveja do lado, fugindo pelo cigarro, pela cerveja, pela novela, um prato de baião uma hora dessa, a diabetes lá no teto, e ela quer nem saber, ela está se matando. É o casal do André Luiz, é o suicida homeopático, aos doses, devagarinho. Doido para se matar, e não quer dizer assim, me matei, mas ele sabe que não pode comer uma coisa e come, sabe que não pode beber uma coisa e bebe. Esse prato de baião aí arrasou, viu? Mas você imagina. E o orgulho? Eu tenho um colega que diz assim, o cara, o sobrepeso de mais de 30 quilos, diabetes de mais de 300, insulina de injeção 2 vezes por dia, pode ir procurar ele uma hora dessa, se ele não está arrochado num prato de baião, quer nem saber, e é meio-dia, é de noite, é de tarde, ele diz, ontem eu comi foi tanto, meu prato é 1 quilo, é 1,5 kg. Não dá, porque na hora que ele vai dormir, ele já vai mesmo, já quase gofando, como diz o Matu. Aí empurra logo um litro de Coca-Cola em cima, aí você imagina uma bomba. Mas o que eu estou querendo dizer? Está cavando a aflição. Mas ele diz, não, eu estou fugindo, porque eu não quero estar com essa doença, diabetes, eu não quero estar com isso, não é isso? Rapaz, aí ó, fuga. É fuga. É sobrevida ao invés de ter vida, rapaz. Sobrevida e vida é diferente. Nós não estamos aqui para sobreviver. Nós estamos aqui para viver bem. Procurar alegria. Como é que a gente vai encontrar alegria se tem problema sempre? Só se a gente entender que existe Deus. Só se a gente entender que qualquer coisa que acontece agora, que a gente não tenha lembrança que deu motivo agora, é porque tem a ver com vidas passadas. O ruim, que a gente acha ruim, e o que a gente acha bom. Faça certo que dá certo. Faça certo que dá certo. Viva e deixe viver. Dê aos outros o direito de viver como quiserem, mas tente ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Uma pessoa me perguntou, rapaz, você vai beber? Eu bebi 25 anos. E depois? Deixei. Até hoje. Tem alguns anos. Aí não sei o que, estava dando certo. Eu achava. Quando eu achei que não dava mais certo, vamos mudar? Não podia ver pão, Pão, massa, não sei o quê. Quando eu fiz um exame de triglicérides lá só o dobro do que é o normal.
Eu digo, me faz mal? Quer subir? Vamos junto. Quer descer? Desça sozinho. Com licença, pão. Só quando for o jeito. Sabe quantos quilos eu reduzi? Mais de 10. E já está há mais de 4 anos, do mesmo jeito. E vou olhando. De novo, na hora que chega, você é doido pro pão, viu o pão. Aí você vê que está lhe fazendo mal, o que você faz? Não é uma aflição, não. Não pode ver pão. Eu não posso ver pizza, eu como logo a toda. Mas se eu digo, meu Deus, eu não sou mais menino, se hoje está me fazendo mal, o pão não é gente. Eu não tenho como dizer, rapaz, né? Conversar com o pão. Não tem. Eu tenho que dizer assim, pão não dá certo para mim. Ou não? Se eu quiser ter vida. Mas se eu quiser só sobreviver, toda esquina tem pão, hein? Toda esquina tem pão, tem cachaça, cerveja, uísque, tudo tem não, o que é que não falta? Rapaz, mas tu não faz assim, mas eu fazia. Mas começou a não dar mais certo para mim. Pronto. O que é que se faz então? Mude. E trabalhe para permanecer a mudança melhorando a cada 24 horas. Já vi gente dizer assim, rapaz, o fulano ali usa droga tal. Pois é, mas para mim não dá certo. Pronto. E acabou-se. Ah, eu vou me privar, é uma aflição, ó, porque aquele cara não vai mais querer andar comigo, né? Isso não. Sim. Infelizmente, foi bom igual aquela música da Mara, né? Foi bom enquanto durou, valeu. O que passou, já passou. Se quiser ficar comigo assim, bem. Se não quiser, fazer o quê? Eu vou morrer por isso? Mas, de novo, veio uma aflição. E eu posso ter no mínimo quantas escolhas? Quantos caminhos? 3. Desisto, sobrevivo ou vivo. Eu acho que o evangelho bem-aventurados aflitos, que fala de mérito e de coisa futura e de que tem Deus, é que a gente tem que seguir a vontade de Deus, é o quê? Viva, rapaz! Ei, agora você é santo? Nunca. Não dá. Nessa encarnação não dá, nós somos espíritos imperfeitos. Uma chuva de defeito de caráter que eu vou trabalhando e meditando neles a cada 24 horas. De novo, eu quero ser quem? Eu quero ser a mulherzona bonita que não tem juízo nenhum? Ou eu quero ser a Dona Aranha que faz coisas bonitas e que se sente bem como ela é desse jeito que tem no livro do Monteiro Lobato. Ela diz, se vocês, aranhinhas, quiserem voltar a uma forma humana que vocês nem sabiam que tinham, porque são minhas filhas, podem voltar. Mas eu aprendi a gostar de ser como eu sou. E eu não quero mais voltar. Voltar não faz mais sentido. Só ser bonita, para mim, não faz mais sentido. Hoje, eu me acho bonita fazendo o que eu faço e sendo como eu sou. Ela vive. É assim a gente vai viver. Com cabelo branco ou com cabelo preto. Sem cabelo. Com filho ou sem filho. Com marido ou sem marido. Com mulher ou sem mulher. Juntos nós somos mais fortes. Mas de novo, se por vontade de Deus a pessoa não pode me acompanhar mais, o que eu posso fazer? Eu não posso descer. Muito forte isso no livro do André Luiz, que ele começa a insistir querendo que a mãe dele chore, né, lá no nosso lar. Ela diz assim, meu filho, eu tenho que olhar para frente. É muito marcante, ela diz, meu filho, eu tenho que olhar para frente. Acabe com essas energias. Ele queria chegar lá e pensar que ele ia virar bebê e ela junto com o pai dele, igual ia chegar em casa. Que ele tinha disse, não, meu filho, aquela experiência ali passou. Eu tenho que olhar para frente. Tão marcante, porque ela, umas 3 vezes ela tem paciência. Na última vez ela diz assim, meu filho, eu tenho que olhar para frente.
você está querendo me trazer energias que vão me puxar para uma realidade que não existe, que não pode mais voltar. Lembram dessa parte do nosso lar? Eu tenho que olhar para frente. Então é isso. Era linda para os outros, vai ter que olhar para frente e aprender a ser linda como está. E se amar. E fazer coisas tão bonitas ou até mais bonitas. Por que eu digo até mais? Porque quando a gente era mais novo, a gente tendia a ter menos maturidade. Então a gente tem que ser melhor. A gente tem que amar mais. A gente tem que ser mais intenso. A gente tem que sorrir. A gente tem que se cuidar. A gente tem que viver, independentemente de qualquer coisa que aconteça. E sozinho nós nunca vamos estar, porque se a gente estiver preso numa solitária, a gente tem Deus. Como dizia o Beato Salu, mais fortes são os poderes de Deus. Então, outro dia eu também estava escutando uma palestra, que agora eu estou todo feliz, porque eu me alimento de palestras. E eu não gosto de palestra pequena. Eu só gosto de coisa assim, de 30, 40 minutos para frente. Seminários e tal. Aí teve a pandemia, está lotado de centro espírita e federações pelo Brasil todo, com lá no YouTube, né? Palestra lá, eu vou pelo tema, não quero nem saber quem é o palestrante. Então, eu vi, já para a gente ir para as... Já estamos bem pertinho já das nossas conversas finais, uma história, numa desses lives aí de federação, que o grupo, tinha um grupo aqui que fazia isso também, acho que era o Francisco de Assis, mas era no outro estado essa história. Tem um leprosário que o pessoal visita. Aqui não tem, né, em Fortaleza? O pessoal visita. Onde é o leprosário aqui? Tinha um lá dentro do hospital militar, mas agora saiu, parece que tem Pacaju. É, acho que é longe. Então, o pessoal ia para esse leprosário aqui. E eu vi uma palestra que havia no outro estado, que eu não lembro se era Santa Catarina e tal. A palestrante estava falando, né, que eles costumavam ir a esse leprosário. A gente sabe que hoje hanseníase tem cura, tem tratamento, tem tudo, né? Mas ainda há muito preconceito. Quem não tem condições de cuidar e tal, deixa a pessoa, ainda existe ainda. E tem gente que já está lá há muitos anos. Então, elas iam lá e tinha uma senhorinha de uns 80 e poucos anos, que elas gostavam muito dela. Ela era muito assim alegre e tal. E elas, do centro espírita, e lá gente de toda idade, tinha umas meninas mais jovens, ela gostava muito de se comunicar com as meninas mais jovens. As meninas que ela achava mais bonitas. Ela era uma senhora, mas a gente viu os traços dela de padrão de beleza, né? E aí ela foi contar a história dela. Ela disse, olha, ela disse, né, eu não sou espírita, mas eu acho muito bonito o trabalho que vocês fazem. Eu estou aqui há muitos anos. Eu cheguei aqui, as pessoas me achavam muito bonita. E eu cheguei aqui, eu tinha 20 anos de idade. Descobriram que eu estava com esse problema, você imagina, né? Ela tem 85 mais ou menos, né? Ou seja, ela estava lá quase 60 anos, né? Por aí. Então ela disse, eu cheguei, história verdadeira, né? Aqui, e a minha família me deixou aqui para eu ser tratada. Só que eu fui ficando, depois a família foi se afastando, e eu tinha visitas semanais, né? Primeiro era diário, depois semanal, depois mensal, depois anual, depois não apareceu mais ninguém. E eu não saía daqui e sabia que se eu de alguma forma fosse para o meio do povo, todo mundo ia ter preconceito, ficar com medo de ficar perto de mim, porque eu tinha lepra. Então eu fui tratada e tal. Então, nesse período, ela disse que se machucou muito, que ela chorou muito, que ela se revoltou, que ela criticou, que esculhambou. Enfim, ela gritou tanto que ela quis. Tem uma meditação do Osho, que o pessoal começa esculhambando, né? É como se fosse assim, só que era a vida dela. Vários anos ela passou esculhambando,
sendo amarga, né? E aí ela, depois que ela cansou de botar para fora aquele ódio, aquela revolta, aí ela disse que mesmo assim esculhambou Deus e o mundo e nada resolveu. Ela continuava lá, uma mulher num leprosário, sem ninguém. Aí o tempo foi passando, o coração dela foi abrandando. E aí um dia ela disse que se acalmou. Ela disse: passei muitos anos assim, revoltada. Aí me acalmei. Aceitei, ela disse. Aceitei. Aí ela disse: eu não tinha muito conhecimento religioso não. Mas eu entendi que existia Deus e que nada era por acaso. Ela disse: eu não sou espírita, mas eu entendi que existia Deus e que nada era por acaso. E eu pensei, se eu era tão jovem, se eu nunca tinha feito nada assim que eu soubesse para ter aquilo, só podia existir alguma coisa que eu fiz em outra vida. Só podia existir outra vida. Porque eu cheguei aqui, ela disse: eu era uma criança. Aquele tempo, não imagina, né? Nos anos, sei lá, 50, uma mulher de 20 anos era criança. Ela disse: eu era uma criança. Eu não tinha nada. Então, a única resposta que veio no meu coração foi essa. Que só podia ter tido uma vida antes dessa. E que nessa vida, eu fiz algo de muito ruim, ela disse. E que Deus o modo dela de entender, né? Estava me dando aquela provação para que eu entendesse que como teve aquela outra vida, teve essa, outra eu ia ter. E que se eu aprendesse o que ele queria me ensinar naquela vida, nunca mais eu ia passar por uma situação daquela. Aí ela disse: então, minhas filhas, a partir dali meu coração, pronto, eu me satisfaço aqui, eu estou feliz aqui, eu estou bem, já me acostumei, estou aqui muitos anos, dezenas de anos aqui, mas eu tenho só uma coisa para dizer para vocês: procurem ser boas, procurem ser bons, para vocês não passarem pelo que eu estou passando. Porque na linguagem dela, tá vendo? Mesmo sem ela ter muito estudo, sem conhecer espiritismo, ela estava dizendo o quê? Que Deus vê tudo. Que Deus nos ensina com tudo. Que os méritos serão reconhecidos. E que os erros deverão ser corrigidos. E aí é a origem de todas as aflições. Por isso, bem-aventurados os aflitos. Quais? Os que fogem? Os que apenas sobrevivem? Ou os aflitos que escolhem viver? Quais? Qual que vocês querem ser? Vocês não passam por aflições? Passam não? Qual que vocês querem ser? Quer fugir? Quer só sobreviver? Será que está só sobrevivendo? Será que não é hora de escolher? Viver? É possível? É a pergunta. Mas um caminho de 1000 passos começa pelo primeiro. Por isso, eu tenho gostado de meditar diariamente sobre a oração da serenidade. Tão fácil, tão simples, né? Deus me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Serenidade.
Se eu não posso estar achando graça, ao menos eu também não estou espraguejando, né? Sereno. Coragem para modificar o que eu posso. O que é que eu posso fazer? Eu posso escolher viver. Eu posso sair da fuga para a sobrevida e da sobrevida para a vida. Por exemplo, o cara que está fugindo pela droga, ele precisa de uma sobrevida, porque vai ter um momento de abstinência que é a visão do inferno. Mas passa. E aí vem a vida. Aí é só passar a marcha e continuar, que vai ser difícil. Mas a cada espaço ele vai ficando mais forte. Então, a cada 24 horas eu desejo que nós possamos servir a Deus. Possamos aceitar, tentar amar a Deus no sentido de entender a Deus. Pai está doendo tanto, às vezes perde um filho, tem uma dor, tem, sei lá, várias coisas horríveis. Perde trabalho, perde tudo. Pai, está doendo, eu estou chorando, mas eu sei que o Senhor me ama. Pai, me mostra o quanto antes o que o Senhor quer me mostrar, me ensina, abre meu coração. Eu quero viver, Pai. Eu não vou continuar alimentando essa dor dentro de mim, Pai. Me ajuda. Pede ajuda. Vem para o centro, muda a sintonia, escuta uma palestra legal, procura aqueles temas, procura fazer caridade, procura ler um bom livro, escutar uma boa música, algo que te leve para cima, conversar com pessoas legais. Mas não se entrega à tristeza. No duro não se nada não nada, né? E tristeza não paga dívida. Tristeza é um negócio que eu, sinceramente, para concluir, eu acho assim, uma cultura muito complicada a nossa, que quer o luto, né? Quer ficar olhando para o triste. A gente vê tudo, ao invés de reter o que é bom, não. A gente quer olhar quer ficar triste. Às vezes o Espiritismo ensina a gente, mas pai, meu pai morreu, aí morreu, como é? Ô rapaz, completou um ciclo e agora está livre. Mas não, cativar a tristeza, não alimente tristeza não, porque ela se torna um negócio tão grande que a gente não tem que ter a humildade de saber que a gente é impotente para segurar a tristeza. Segura não, depois que ela está alimentada para derrubar, é difícil, né? Então é melhor alimentar a alegria. Então, bem-aventurados os aflitos, muitíssimo obrigado, boa noite, muita paz. Através de humildes palavras, nós viemos agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Vou me cansar de dizer, agradeço, meu Deus, agradeço, ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e as chamamos de nossas missões. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer, agradeço, meu Deus, agradeço, ao Espiritismo pertencer.